Aburú Aboye, boa tarde a todos, espero que se encontrem bem. Eu vou gravar um vídeo hoje falando um pouco para vocês sobre um Udu que eu gosto bastante. Aliás, gosto muito de vários deles. Esse é o 25º caminho, que fala sobre a procura daquilo que não se perdeu, né? Fala sobre a nossa inquietude em relação a coisas que nós não temos e que muitas vezes nem refletimos adequadamente se fazem parte do nosso caminho. E ainda assim investimos tempo em ir atrás disso, né, daquilo que não perdemos. Então, a pessoa que procura aquilo que não perdeu termina encontrando o que não queria achar, né? Assim como o Ifá, né, como o Oromilá no Odu Beorim fala sobre isso, e ele explica pra gente que não se deve buscar aquilo que nós não perdemos, né? Não porque buscar seja errado, mas porque a busca ela tem que ser guiada pelo Ori e não pelo nosso coração, não pelo nosso Okan. Vou falar um pouquinho mais para vocês adiante. A história desse Odu conta que havia um homem chamado Aberô. Aberô, ele ia se consultar com o Babalaô para jogar, né, com o Ifá, e era um homem que tinha sua casa, a sua roça, alimento, paz, mas ele decidiu sair da sua aldeia para buscar fortuna em outras terras, em terras distantes. Não era por necessidade, era por escutar demais as outras pessoas, né? Era por se influenciar demais pelo meio, né, pelo que estava ao redor dele. Aberu fez ebó, mas não escutou todo o conselho de Ifá, que disse: não mexa naquilo que está quieto, evite procurar além do necessário. A fortuna que se move no seu destino, Aberu, pode encontrar o infortúnio como companhia, né? Então, às vezes, acabamos encontrando o infortúnio como companhia ao invés da fortuna, né? Na sua jornada, Aberu encontrou uma caverna, ele entrou, escutou sons, né, viu luzes, e pensou que era ouro ou algo crepitando dentro da caverna. Ele entrou, mas na verdade era uma toca de ladrões. E ele foi preso um tempo depois e acusado de ser cúmplice e perdeu tudo. Alguns anos depois ele volta para casa, né, libertado, e viu que a sua terra, o lugar onde ele por muitos anos plantou, semeou, finalmente havia começado a dar frutos, né? Mas quem estava desfrutando eram seus amigos, os vizinhos que moravam ao redor, né? Colhendo os frutos da árvore que ele tinha plantado alguns anos antes. Então, por querer encontrar mais do que a vida já lhe dava, né? Aberu encontrou apenas a perda. E é muito profunda essa história, porque ela vem nos falar também sobre aguardar o tempo das coisas, né? A nossa inquietação em querer mais, em buscar mais, faz às vezes com que a gente abandone tudo que a gente construiu antes, ou não dê valor para aquilo que a gente construiu antes. E os orixás não se agradam disso, Exu não se agrada, né, de ver esse tipo de comportamento, porque o nosso próximo passo, ele sempre tem que ser uma continuação daquilo que já fizemos antes, né? Daquilo que nos trouxe até aqui, porque tudo que aprendemos, tudo que nos trouxe até aqui vai continuar conosco e a gente tem que honrar isso que está dentro de nós e que nós construímos para que a gente possa seguir, para que a gente possa continuar e colher os frutos, né, do nosso trabalho anterior. Ifá diz para a gente nesse item, não procure aquilo que você não perdeu, né? Ou seja, não saia atrás de coisas que não estão perdidas, né? Você construiu algo até aquele momento na sua vida. Então, não mude drasticamente a rota, né, daquilo que você já fez e já te conduziu até aqui, né? E Fá diz ainda, a inquietação da mente nos leva a tropeços, né? Então, nosso coração sente desejos, ele
causa inquietação à nossa cabeça e nós permitimos que essas inquietações nos façam andar por caminhos aonde vamos tropeçar, aonde não vamos encontrar muitas vezes nada de bom, né? Posso dar vários exemplos disso, mas acho que vale a reflexão de cada um de vocês em cima das questões aí da vida de vocês. Porque o excesso de ambição pode nos fazer nos perdermos no nosso caminho. E a ambição não é só por dinheiro, né? Pode ser até a ambição de ter um companheiro, a ambição de ter um filho, a ambição de ter uma outra casa, a ambição de mudar de emprego, de ter um outro cargo. Qualquer tipo de ambição pode fazer com que a gente se perca no nosso caminho, né? E Fá também diz nesse item que quem vive se comparando se esquece de celebrar o que já conquistou, né? Então, é evidente que nós vamos olhar para aquilo que é mais, né, ou melhor, ou enfim, para outras coisas. É lógico que vamos olhar para outras coisas, mas a gente não deve viver se comparando, porque você nunca vai ser igual a ninguém. O seu caminho não será igual ao do outro. Então a comparação, ela só te faz perder tempo, projetar coisas que muitas vezes não estão no seu caminho e faz com que você não olhe para o que você tem e celebre isso devidamente, né? Diariamente, você, sabe, chegar na sua casa, sentar no sofá da sua casa, ou na sua mesa, ou deitar na sua cama, e poder se sentir acolhido, seguro, tranquilo, celebrando, né, o fato de você ter a sua casa, de você ter o que comer, como se alimentar, e etc. Então, ainda tem muitas outras coisas que poderiam nos servir aqui. E Fá diz ainda que nem tudo que parece distante é melhor do que aquilo que já está florescendo perto de nós, né? Então, nesse verso, Ifá nos fala sobre ter a paciência, ter suru, né? Paciência de esperar o tempo certo das nossas coisas, né? Ao mesmo tempo de que nos indica que a gente não deve tirar o olho daquilo que a gente já plantou, já fez até aqui, né? Então, às vezes, muitas coisas não se concretizam na nossa vida porque no meio do caminho você mudou de ideia, né? Então você tinha um objetivo e no meio do caminho você desprioriza ele, você muda de ideia, né? A mudança de ideia faz você mudar o próprio caminho e por vezes você deixa para trás algo que era um objetivo prioritário para você. E essa mudança de comportamento vai fazer com que aquilo que você sonhou lá atrás não se concretize. E toda vez que você mudar, você vai começar do zero, né? E começar do zero vai levar um tempo, né? Às vezes a gente se engana, a gente acha que o tempo vai ser menor, mas eu afirmo para você que se ao mudar de ideia, de objetivo, você sair do seu caminho, sair do seu destino, você vai demorar muito mais e encontrar muito mais infortúnios. Então a reflexão aqui é: existe realmente a ausência de algo ou existe ansiedade em conquistar algo? E é importante, pessoal, trazer para vocês algo que vai ao encontro, né, do que a gente está querendo falar atualmente na nossa comunidade, né? A gente quer falar de AD, quer falar sobre a sorte, e é importante trazer essa reflexão se existe a ausência ou a ansiedade de algo, porque eu queria dizer para vocês, a ansiedade, ela afasta afasta a sorte da nossa vida. O comportamento humano que faz com que a deixe de morar na nossa casa, faz com que a sorte deixe de morar na nossa casa, é a ansiedade. Porque ela faz com que a gente vá correr atrás daquilo que não é nosso, desvalorizando o que a gente já tem, que é um comportamento que a também não tolera, e faz com que a gente perca o momento em que a nossa colheita estava pronta, né? Então, quem quer segurar tudo, perde o essencial. Quem não se acalma, quem não consegue acalmar a própria cabeça, o próprio peito, acaba fechando as portas do seu ori, né? Então você fecha a sua cabeça para que a sorte chegue até você. O caminho da sabedoria nem sempre é o mais longo, né? Então, às vezes, ele começa exatamente onde você já está. Exatamente onde você já está. Você já está no caminho certo, né? Então, antes de sair por aí, pergunte para o seu ori: eu realmente preciso ir para esse lugar? Ou eu devo ficar e cuidar do que eu já tenho? Quer fazer uma grande mudança?
está sentindo a ansiedade ou a ausência de algo, pergunte para o seu Ori se você deve buscar isso, ou se isso já está. Se ele disser que não, pergunte se isso já está na sua vida, e se ele disser que sim, então é o seu comportamento que está equivocado. Você precisa reconhecer aquilo que você já tem para que você possa colher os frutos. Se ele disser que você não deve correr atrás disso, e você perguntar se isso já está na sua vida e ele também disser que não, saiba que isso é algo que não é para você. Então você não vai atrás disso, certo? É assim que a gente usa o Obi e é assim que a gente se comunica com o nosso Ori para tomar decisões acertadas, né? Porque quem cuida do que tem, colhe sem precisar de grandes esforços. E quem procura o que não perdeu, acaba achando a perda. Espero que esse Odu tenha trazido ensinamentos para você, que tenha tocado o seu coração e também o seu Ori, e que lhe sirva sempre. Que Orumilá nos erga sempre, Orumilá Obeaô, Axé, pessoal.